nosso podcast. Gente, é com muito carinho que nós estamos iniciando hoje o Pode Conversar Mãe, um podcast voltado para informação efetiva, de qualidade, com bate-papo autêntico, onde você vai poder tirar aí dúvidas do seu cotidiano, da sua rotina. E a gente vai trazer aqui pessoas importantes como médicos, como profissionais da saúde, mulheres, mães, pessoas reais, pacientes dos nossos idealizadores, para que a gente possa ter essa troca. Eu sou Sheila Baeta, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou empreendedora e eu sou a mediadora desse podcast e uma das idealizadoras junto com o Dr. Flávio Braga e a doutora Bianca Nunes, que a doutora Bianca Nunes vai se apresentar para nós agora, né, doutora? Ei, gente, eu sou a doutora Bianca, ginecologista e obstetra, atualmente faço apenas obstetrícia. Também sou mãe, tenho um filhote. E, bom, para falar um pouquinho de mim, né, eu acho que sempre quis fazer obstetrícia, desde a época da faculdade. Me formei em Vitória, no Espírito Santo, na Universidade Federal. E hoje, basicamente, eu atuo na obstetrícia de alto risco, né? E hoje a minha rotina lidar com esses casos mais complexos, né, doutor Flávio? É isso aí. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Braga, sou formado em Alfenas, Minas Gerais, mudei aqui para o Espírito Santo já tem 8 anos. Comecei a minha formação no diagnóstico e imagem, com radiologia, e aí fui mordido pelo bichinho da obstetrícia, né? Acabei migrando para a medicina fetal, fiz medicina fetal, neuroimagem fetal, ecocardio fetal, que são as subespecialidades, e desde então trabalho somente com gestação de alto risco, acompanhando as pacientes dos grandes amigos aí, como Bianca, né? E é um prazer estar aqui com vocês, tirando dúvidas das gestantes, falando sobre ultrassom e a importância do ultrassom. Eu falo que o ultrassom hoje é uma dos métodos que consegue trazer mais informação para o obstetra, para a gente ter uma gestação segura e em paz. Isso aí. E hoje o nosso primeiro episódio vai ser sobre pré-concepção e esse acompanhamento obstétrico. Por quê, gente? Nada melhor do que iniciar uma conversa lá do início, que é tão importante, que é a pré-concepção, né, doutora? Isso aí, que é a preparação dessa mulher para engravidar, que é onde a gente vai conseguir prevenir os principais fatores de risco que vão aparecer aí durante a gestação. Então, eu acho assim, que quando a mulher decide engravidar, digamos assim, né, independente da faixa etária, que ela sente essa maternidade batendo na porta, sim, ela deve procurar o médico, porque não é uma realidade, hoje em dia ainda, com tanta informação, não é uma realidade. As mulheres ainda engravidam, digamos assim, no susto. Engravidei. E vai procurar o médico depois. Não é uma rotina, né, essa preparação. E assim, eu quero que a doutora Bianca traga aqui para vocês a importância dessa consulta pré-concepcional. A consulta pré-concepcional, eu sempre falo que ela deve ser feita 3 a 6 meses antes do momento que você vai começar a tentar engravidar. Então, ali é onde a gente vai determinar a saúde atual daquela tentante, e aí a gente vai preparar tanto da parte hormonal, né? Vamos tentar ajustar as doenças pré-existentes. Vamos pensar na parte da suplementação, hábitos de vida, principalmente uma coisa muito importante que as pessoas esquecem, o histórico e a situação vacinal dessa mulher. A vacina porque tem vacinas, né, que a gente não consegue fazer na gravidez e que são importantes elas estarem imunizadas, né? E o histórico ginecológico. Então, a gente precisa entender como tá esse útero, né? Como está esse ovário, e esse ciclo menstrual, e tentar chegar a uma situação ali de saúde atual e falar, agora pode começar, né? Porque se a pessoa decidiu engravidar, ela precisa realmente investigar como está o histórico da saúde dela. Justamente, vamos ver a partir da onde a gente vai, da onde estamos partindo, né? E aí vão ter exames específicos que ela vai precisar fazer. Basicamente é uma rotina ginecológica que eu sempre atualizo, que é a parte laboratorial, metabólica, hormonal, sorologias. É importante a gente frisar também que o parceiro deve fazer essa preparação também, né? Então, essa parte laboratorial é importante. E um exame importantíssimo é a gente mapear o útero, né? Que é onde entra a ultrassonografia,
pra gente entender se tá tudo bem, se tem Mas alguma esses coisa... exames laboratoriais é assim, exames corriqueiros, exame de sangue? Exame de sangue. Exames laboratoriais são exames de sangue, né? Tem algum deles que é super importante, assim, que a gente às vezes faz de rotina, mas na pré-concepção por exemplo, glicose é super importante acompanhar por conta de desenvolvimento de diabetes gestacional. T4 e tal, por Isso, conta então, de a gente tem tireoide. a parte metabólica, que eu sempre peço o perfil lipídico, que a gente chama, triglicerídeos, colesterol, glicemia, hemoglobina glicada, pra gente ver essa parte metabólica. A parte hormonal, os hormônios sexuais femininos, FSH, LH, estrogênio, que é o estradiol, progesterona e testosterona, tireoide principalmente, que é o TSH, que a gente precisa ajustar essa tireoide, está diretamente relacionado com o ciclo menstrual, e as sorologias, que a gente precisa determinar como é que está essa situação. Esses são os primeiros exames da pré-concepção. Primeiros exames, sim. E aí, após esses exames, por exemplo, você encaminharia para uma pra ultrassom. parte da imagem, sim, com certeza. Importante também atualizar a rotina ginecológica da parte de citologia, o preventivo, é importante. Eu sempre peço ultrassom de mama também, para deixar tudo certinho encaminhado. E aí, qual é o exame específico que você, por exemplo, encaminharia uma paciente sua pro Dr. Flávio? Para a parte de imagem, o principal, basicão, é a ultrassonografia endovaginal ou Endovaginal transvaginal, ainda. que é um exame importantíssimo. Hoje a gente tem alguns recursos, a gente consegue fazer ultrassonografia 3D, né? A gente consegue mapear isso aí. Paciente às vezes tem algum fator, um mioma, um pólipo, alguma coisa a gente consegue visualizar melhor e identificar se isso precisa ser abordado antes ou não, precisa ser manejado ou não. Aí a gente encaminha. E hoje, doutor, assim, no seu consultório, você recebe muitas tentantes que fazem esse acompanhamento, esse rastreio? Sim, Sheila, a gente recebe muita tentante, né? Não só as gestantes, porque existe uma necessidade de estudar esse útero, né? O útero é a casinha que vai receber um convidado e eu tenho que entender se essa tubulação, são as artérias, se as paredes estão em dia, se existe algum risco que essa paciente tem de ter algum abortamento, não conseguir uma implantação ali do embrião. Então a gente hoje faz um estudo dos ovários para ver, no caso das tentantes, a contagem de folículos, faz o 3D para avaliar o útero, ver se não existe ali um mioma, um pólipo, um septo, são várias alterações. Paciente que já teve cesárea, por exemplo, uma isquimocele, que seria uma cicatrização ruim daquela cicatriz da cirurgia. Então, o endovaginal vem para ajudar naquela paciente que está tentando engravidar ou que quer se preparar mesmo, né? Mesmo uma paciente que nunca teve filhos, uma paciente que nunca teve problemas de infertilidade, tem indicação do estudo endovaginal para avaliar a cavidade, ver se ali não tem nenhuma malformação uterina. Lembrando que as mulheres podem nascer com malformações uterinas, que a gente chama de malformação mülleriana, e isso pode dificultar nas tentativas de engravidar. Não só o endovaginal, mas também quando existe uma indicação, ultrassom de tireoide, ultrassom de mama, né? Ultrassom de abdômen em algumas pacientes que têm algumas alterações. É isso que eu ia falar. Hoje é feita a endovaginal, que é a primordial, né? Isso aí. Mas a de abdômen, por exemplo, no início da gestação ou no tentante não é tão comum, é específica, Na tentante né? é mais em uma paciente que às vezes já está num grau de obesidade mais alto, que você precisa estudar uma esteatose, ou que já fez alguma cirurgia, ou que tem uma indicação muitas vezes de cálculo na vesícula, ou que tem cálculo no rim. Lembrando que na gestação aumenta o risco dela ter problemas relacionados a esse cálculo, então é bom a gente cercar isso tudo. E a tireoide fica mais exclusiva aí para as pacientes que já têm um hipotiroidismo, algum nódulo. É bom a gente deixar tudo muito bem organizado para quando ela começar a tentar. E não só a mulher, também o homem, por exemplo. Eu estou tentando, mas a gente está desconfiado de algum problema masculino. Né? O ultrassom também auxilia, porque a gente tem alterações como a varicocele, que é uma dilatação dos vasos do testículo no homem, que podem dificultar, que podem deixar o espermatozoide de uma qualidade pior, dificultando aí ter uma gestação. Então, eu na minha gestação, porque eu não tenho tireoide, para as pessoas que estão assistindo, fiz esse acompanhamento durante o tempo, mas tive que tirar. E na época que eu engravidei do Rafinha, que o Rafa hoje está com 9 anos, não tinha essas informações, Sim. né? Então, assim, eu acompanhei durante muitos anos o crescimento desse nódulo e depois tive que tirar e tal, mas talvez se eu tivesse essa informação hoje, eu já teria começado talvez um acompanhamento Sem dúvida. mais detalhado muito antes,
E não sei se eu precisaria ter tirado, porque o acompanhamento dos nódulos poderiam ter sido diferentes, Sim, né? sim. Não tive nenhuma complicação na gravidez por conta disso, do Rafa, mas na do Henrique, acredito que pelo fato de eu não ter tireoide e fazer a reposição de Deficiência levotiroxina, mesmo, né? que é a deficiência, né, desse Do hormônio, eu tive 2 perdas antes do Henrique. Então, Sim. assim, só consegui realmente... É uma na minha causa fase comum, né? Na minha fase de tentante, a minha gestação do Henrique, ela aconteceu após uma adequação dos meus hormônios. Sheila, a gente precisa ter mudar esse conceito de gestação, né? Às vezes a paciente ela engravida no susto, ou ela não se preparou. Então, assim, o casal precisa mudar de 3 a 6 meses antes de começar as tentativas. E não é só a mulher, o homem também. A dieta tem que melhorar. A gente tem ligação de bebida, tabaco com infertilidade no caso do homem. Então, a responsabilidade é do casal. Eu falo que a gestação começa quando o casal tem o desejo de engravidar. Quando existe aquele desejo, acho que estamos no momento de engravidar. Então, a partir desse momento, vocês precisam se cuidar. Né? Vamos procurar um médico. Porque a gente vê, por exemplo, muita paciente com obesidade grau seríssimo, assim, grau moderado. Não, vou engravidar agora, mas às vezes ela não tem uma noção dos riscos da gestação e dos riscos para o próprio feto de estar engravidando nesse grau de obesidade, ou às vezes diabética, ou às vezes hipertensa, né? Então, a gente precisa mudar um pouco esse conceito. Para você gerar alguém que tem uma qualidade genética, que tem uma gestação com qualidade, você precisa também ter um casal, que são as 2 pecinhas, né? Sim. Com qualidade, com uma vida equilibrada. Às vezes também é uma oportunidade de a gente fazer uns diagnósticos que ela só vai descobrir. Sim. Depois, tô tentando há 1 ano e não nada consigo. aconteceu. Aí você vai descobrir depois de 1 ano que o parceiro tem uma varicocele, ou que ela tem uma endometriose profunda. Sim. Mas Se ela ela não tivesse feito uma né? rotina ginecológica, a gente tivesse investigado esse ciclo Já menstrual, talvez a gente já teria Sim. suspeitado antes. Né? Às vezes uma mulher que é tabagista, é o momento da gente desestimular isso e explicar para ela que ela não vai poder fazer isso na gravidez, mudar hábitos. Então, eu acho que a consulta pré-concepcional é, sim, E assim, essa importantíssima. consulta pré-concepcional, independente se é com 3 ou 6 meses, eu acho que é um momento em que você faz esses exames e vê a necessidade de reposição, de suplementação, né, Sim, doutora? isso aí é importantíssimo. A gente precisa, pelo menos, 3 meses antes, né, do principal vitamina que a gente faz no primeiro trimestre, que é o ácido fólico. Mas a gente sabe hoje que a gente precisa de ajustar outras vitaminas. Vitamina D, principalmente. Né? Hormônios, como, por exemplo, a os levotiroxina. hormônios, vitamina B12, vitaminas do complexo B no geral, né? C, A, enfim. Tem inúmeras vitaminas que a gente precisa. E aí também entra o acompanhamento nutricional, que é importantíssimo. Mas, principalmente, o ácido fólico. É aquele momento que a gente precisa entrar Mas a e prescrever. tentante, ela tem essa consciência de que ela vai começar. Mas aquela que a engravidou no susto, Não sabe. não sabe. E aí ela engravida e quer passa desesperadamente... na farmácia e quer comprar o comprar. remédio. Na maioria dos Exatamente. casos acontece isso? Não, na maioria dos casos querem marcar logo um obstetra e dificilmente vai conseguir logo, Aham. né? E aí elas acabam comprando alguma coisa. Na farmácia e tomando. Chega lá, Mas o que às que vezes gestante nem é toma? o Esse caso. aqui. Gestante, é um ácido fólico que compra. Mas também, eu acho que existe também, além do ácido fólico, tem o metilfolato, que Sim, é algumas justamente. particularidades, né? Sim, na verdade, a vitamina é a B9, né? Que é o ácido fólico. Hoje a gente tem o metilfolato, que é o hormônio sintético, mas é a forma ativa, né, do ácido fólico. Por quê? O ácido fólico, a vitamina do complexo B9, ela precisa ser metabolizada para se tornar em metilfolato e ela ter a ação dela, né, lá no DNA. Hoje, a gente sabe que existe uma parcela grande das mulheres da população, um percentual, que tem uma mutação dessa enzima e não faz essa conversão de forma completa. E aí pode ocorrer uma deficiência na absorção da vitamina e gerar os defeitos do tubo neural. Por isso a gente acaba prescrevendo muitas vezes o metilfolato. Não tem indicação da gente rastrear e investigar em todo mundo essas mutações. Uhum. Então a gente acaba prescrevendo o metilfolato também. Sim, que é o caso, por exemplo, de malformações fetais, né? Malformações neurológicas. A sim. gente tem que pensar o seguinte, o tubo neural, que vai dar origem à coluna e o cérebro do bebê e todo o sistema nervoso central, ele nas primeiras semanas já vai estar formado. Então, uma paciente que tem deficiência de ácido fólico ou que tem a mutação do MTHFR, igual a Bianca falou, que mais ou menos 30% da população mundial tem,
Então, a paciente que toma ácido fólico, que tem a mutação, ela não tem enzima que vai converter o ácido fólico na forma ativa dele, né? Então não adianta você tomar ácido fólico, você teria que tomar o metilfolato, que é como se fosse a forma mastigada dessa vitamina para você evitar o risco. Então muitas vezes a paciente engravida já é deficiente de ácido fólico, a gente aumenta o risco de problemas relacionados ao fechamento do tubo neural. E são complicações graves que hoje em dia a gente já tem a capacidade de operar, né? A mielomeningocele é uma cirurgia que hoje a gente já é realidade no Brasil, eu já participei de várias, onde a gente vai tentar corrigir a coluna intraútero por uma deficiência de vitamina que ela podia ter tomado antes Poderia ter de feito essa engravidar. suplementação, Hoje, pré-concepção. no Brasil, todas as farinhas já são fortificadas de ácido fólico, então isso é preconizado, mas a gente não tem a preconização do metilfolato, né? Então, a paciente tem mutação, muitas vezes não vai adiantar tomar o ácido fólico. E também, como a Bianca falou, não vale a pena a gente pesquisar a mutação, sendo que a gente tem acesso ao medicamento que já é a enzima ali, né, que eu já tenho a forma ativa dele. Então é muito mais fácil tomar, e sempre de 3 a 6 meses antes de começar a engravidar, porque tem um tempo de absorção dessa vitamina. Mas essas grávidas que descobrem, que engravidam, talvez até porque não está planejando, elas iniciam uma suplementação e aí por elas iniciarem, talvez tardiamente, elas tomam uma dose maior, a mesma... Não, é a mesma dose. Não é que elas não vão ter nenhuma proteção, né? Assim, se eu descobrir a gravidez e começar a tomar, adianta nada? Não, adianta, tem que tomar. Mas a dose preconizada não vai ser diferente. Sim. A gente só faz uma dose maior quando a mãe tem histórico pessoal e gestações anteriores de filhos com malformações, né? O histórico de cromossomopatias. Aí a gente faz também. A gente faz a dose 10 vezes maior, né? E essa gestante que engravidou, que não é uma pré-concepção, que não é uma rotina ginecológica, né? Ela engravidou. E ela não tomou as vacinas que precisavam tomar do calendário vacinal antes da gestação. Fala pra gente um pouco sobre as vacinas que devem ser tomadas antes e as vacinas que devem ser tomadas durante a gestação. Na verdade, assim, durante a gestação, a gente tem algumas principais vacinas. Principalmente o esquema de antitetânica tem que estar em dia. Hepatite B, influenza e mais atual, a gente sempre checa a Covid, né? Então, assim, essas vacinas, sempre que possível, a gente precisa atualizar antes. O problema são as outras vacinas que não são permitidas de serem atualizadas ou feitas durante a gestação, né? Por exemplo, pneumocócica, meningocócica, de vírus vivo. Todas as vacinas, atualmente a vacina de dengue, né? Que é importantíssimo falar, inclusive, nós estamos num surto importante. A gente não pode fazer essa vacina nem na grávida, nem na lactante. Então, precisa ser estimulada essas vacinas de vírus vivo para serem tomadas antes. E o esquema das permitidas, se possível, fazer antes, né? Mas senão a gente vai acabar atualizando tranquilamente durante a gravidez. Essas 3 que eu falei. Lembrar que o que a Bianca falou, por exemplo, o Covid, ele pode afetar não em si o feto, como algumas infecções congênitas que a gente vê, mas acaba elevando o risco de parto prematuro, elevando o risco de perda gestacional de primeiro trimestre, restrição de crescimento, elevando o risco de restrição, porque faz uma vasculite placentária, né? A gente viu isso muito no começo do Covid, da pandemia mesmo. Então, você que quer engravidar precisa atualizar a sua caderneta vacinal, né? Entendi. Mas, por exemplo, a gestante não tomou nenhuma dessas vacinas. Durante a gestação, ela não pode tomar. Não vai tomar essas de vírus vivo. Não vai tomar essas vacinas de vírus vivo. A gente vai atualizar as outras. Vai atualizar as que elas podem tomar durante a gestação. Isso aí. Tem algum fator agravante por ela não ter tomado essas vacinas? Algum cuidado? Por exemplo, durante esse acompanhamento obstétrico da paciente que não fez a consulta pré-concepcional e ela não tomou as vacinas que precisavam tomar antes da gravidez, tem algum cuidado especial com essa gestante? Na verdade, vai depender de qual é a vacina, né? Mas aí, dependendo do que for, a gente vai ter que orientar conforme a doença. Sim. Né? Mas, no geral, segue a mesma rotina. Sim, tá? A gente vai acabar orientando conforme a vacina mesmo. E aquela tentante que está ali fazendo acompanhamento, né? Teve uma gravidez, um beta positivo, aí teve uma perda gestacional. Existe algo diferente, uma abordagem diferente que você vai conduzir? Algum exame diferente? Algum, por exemplo, exame de imagem diferente que pode ser feito para poder tentar
entender a situação daquela gestante? Na verdade, a gente vai ter que entender como foi essa perda, né? Se essa perda foi uma perda precoce, foi uma perda tardia. Perda precoce são as perdas que acontecem até 12 semanas, são os abortamentos habituais, são, né, os mais comuns. 20% das gestações terminam em abortamentos, né? Não evoluem, então é um número considerável. Então, se é um aborto de primeiro trimestre inicial, a gente não faz nenhum cuidado especial, não. Né? Quando essa mulher tem uma história de um abortamento tardio ou um parto prematuro, precoce, que a gente considera abaixo de 28 semanas, né? Ou uma perda com 16, 18, 19 semanas, aí a gente já tem que ter um olhar diferente, né? Porque a gente tem que considerar causas resolvíveis, vamos colocar assim, para evitar que isso aconteça de novo, como uma insuficiência istmo-cervical, por exemplo. Talvez a gente tenha que fazer uma abordagem desse colo, um acompanhamento diferente do comprimento de colo dessa mulher. Ou foi um parto prematuro, por quê? Porque ela teve uma infecção, ela entrou em trabalho de parto prematuro. Isso tudo são coisas que a gente, dependendo, a gente vai entrar com medicações, né, para tentar controlar e evitar um novo episódio. Porque prematuridade é uma coisa que a gente morre de medo, né? Obstetra morre de medo de prematuridade. E aí a gente tem exames de imagem, por exemplo, que conseguem ajudar nesse acompanhamento, né, doutor? Nas perdas gestacionais, como Bianca falou, primeiro trimestre, assim, apesar de ser triste, é mais comum, né? A gente vai preconizar estudo dessas pacientes a partir da segunda perda. A primeira perda, às vezes, nas primeiras tentativas é bem comum, mas mesmo assim a gente sempre aconselha a fazer o estudo genético do material, né, após o abortamento, para tentar entender, né, se não existe ali alguma coisa que tem uma recorrência, que ela pode ter que ir para algum tratamento de fertilidade. As perdas tardias, a gente tenta estudar a placenta para ver se não teve um infarto placentário, algum sinal que precisa ficar de olho na próxima gestação. Agora, os partos prematuros são um capítulo à parte, né? Vamos ter que fazer um outro episódio de prematuridade. Vamos ter. Então, Parto prematuro, a gente tem que entender o seguinte, a maior sustentação que eu tenho no útero é o colo. Então, o colo ele é uma barreira química, física, de proteção para o bebê. Existem pacientes que nascem com colo curto congênito, que tem um colo com a espessura mais curta. Existem pacientes que têm incompetência istmo-cervical, onde ela tem até o colo grosso, adequado, só que as fibras musculares são tem menos quantidade e geralmente assim, a gente não tem tanta sustentação, então ela tem menos fibra muscular e mais fibra elástica, então é um colo que vai esvaicer. Vai pesar a gestação, o orifício interno vai abrir, e muitas vezes não é possível avaliar isso pelo toque que o ginecologista faz, que a gente tem dois orifícios, o orifício externo, que tem contato com a vagina, e o orifício interno, que tem contato com a cavidade onde o bebezinho está. E existem as infecções, que têm ligação com desbiose. A desbiose seria nada mais do que um desequilíbrio na flora bacteriana. Então, uma paciente que não tem um estilo de vida legal, que se alimenta mal, que tem, às vezes, um desequilíbrio ali, que tem muito corrimento, que não trata esse corrimento, alguma bactéria que está na flora vaginal pode translocar para dentro da cavidade, faz uma infecção, afeta o orifício interno e abre esse colo. Em pacientes que têm histórico de perda, a gente vai avaliar de forma diferente. Hoje, o protocolo pede que a gente mede o colo com 12 e depois com 22. Então, morfológico de primeiro e morfológico de segundo. Toda paciente que tiver no morfológico de primeiro um colo abaixo do esperado, nós vamos acompanhar esse colo mais vezes. Não vamos fazer só no morfológico de segundo. Vamos fazer ali com 16, às vezes com 18. E as pacientes que já fizeram conização ou CAF, que é aquela cirurgia para tirar uma lesão do colo, elas têm que fazer também um acompanhamento específico e paciente com gestação gemelar. Então, gestação gemelar, conização, CAF e sinais de infecção, a gente tem que ficar de olho para fazer a medida de forma diferente e não fazer só essas duas medidas que são para as pacientes de risco habitual. Então, por exemplo, em casos de perdas gestacionais ou até de quem teve já parto prematuro, essa ligação do acompanhamento obstétrico com a ultrassonografia é fundamental. Ajuda muito. Isso aí, a gente precisa de ter os dois, né? Você falou sobre infecção que interfere no colo. Tem algum nome específico para que a gente possa passar essa informação? Sim. A avaliação do colo nós chamamos de cervicometria. Ela respeita alguns protocolos. Um dos primeiros é que a gente nunca vai fazer simplesmente uma medida só.
nós vamos fazer 3 medidas e sempre considerar a menor medida, né? Porque às vezes a gente vê um pouco desses erros no cotidiano. A gente faz sempre um traço reto e não acompanha, porque o colo é redondinho, né? Então eu meço ele de forma reta e vou avaliar no colo o que a gente chama de EGE, que é o eco glandular endocervical, que ele é um marcador que esse colo tá bom. Então, se eu tenho um EGE apagado, opa, alguma coisa pode estar acontecendo. Esse nome que você falou, sludge. O sludge, em inglês, significa barro. E é o que a gente vê no ultrassom. Então, é um acúmulo de pus, praticamente, que está ali dentro do colo. É uma defesa do líquido amniótico. Então, a gente vai aglomerar algumas células de defesa ali que vão me falar que está acontecendo uma infecção. Aí todo mundo fica preocupado assim, nossa, mas se eu tenho uma infecção dentro da cavidade amniótica, que a gente chama de amnionite, eu não posso afetar o bebê? É mais difícil, porque o líquido amniótico, ele tem como se fosse um antibiótico que segura ali o bebê, a não ser que essa infecção prolifere, para a né? placenta, Aí né? a gente vai ter realmente um problema grave. Mas na maioria das vezes, a gente vê o sludge, trata o sludge, acompanha e ele não afeta o colo. A não ser quando a gente já tem o sinal do sludge e o colo já está afunilado. E aí existem protocolos, muitas vezes, de múltiplos antibióticos, que vai ser feito até endovenoso. Então, essa paciente vai ser internada. Mas, na maioria, sludge com colo normal, ela vai fazer tratamento em casa. Mas não tem por exemplo, independente se é primeira gestação ou segundo, pode acontecer isso, Pode acontecer com qualquer independente. paciente. Não Sim, quer dizer que tem uma predisposição porque teve nesse caso, não. Sim. Agora, paciente com colo curto, com incompetência cervical. Pode ser congênito, como cirurgia, você falou. Com cirurgia do colo, sim. Agora, o sludge está mais ligado ao estilo de vida e o equilíbrio das bactérias. É importante nesses casos do sludge também, eu costumo fazer um painel de IST, né, que é infecção sexualmente transmissível. A gente vê como é que tá a HPV, como é que tá a clamídia, né? A gente consegue fazer esse painel de IST também. E lembrar que o principal fator para a mulher ter um outro parto prematuro é um parto prematuro anterior. É um É sinal, o principal né? fator de risco. E lembrar Então, também, é essa assim, mulher que a gente tem que como eu vou prevenir, então, uma infecção? Alimentação adequada, evitar a infecção de urina, beber bastante água, não ficar segurando xixi, porque a uretra está muito perto do canal vaginal, então transloca ali alguma bactéria, vai acabando com o útero, então você vê a importância da gente ficar de olho. Como é que uma infecção de urina, né, uma uretrite pode levar a uma perda gestacional. E outro fator que é muito importante é problemas relacionados à saúde bucal. Sim, importantíssimo. Então, a gente fala muito do pré-natal odontológico. Esquecem de encaminhar. Paciente com dente inflamado, ela muda a microbiota da boca e pode favorecer um parto prematuro. Olha só. É importantíssimo encaminhar para o dentista. Isso, viu, então assim, já são muitos temas, gente. A gente vai, a gente coisa. ficaria aqui falando horas. Mas um ponto super importante que eu quero assim que vocês esclareçam, que a gestante, a tentante, ela não deve ir só ao obstetra. Existe um acompanhamento multidisciplinar. Então, a obstetra vai te indicar um nutricionista para poder te acompanhar na alimentação, Sim, que pode induzir... alimentação do casal. que pode induzir a vários fatores, né, doutora? Exatamente. A suplementação de medicação, os exames. Então, assim, essa parte da pré-concepção e do acompanhamento obstétrico é um assunto muito maravilhoso, mas vamos trazer mais novidades para vocês no próximo episódio, que a gente vai falar... Nós vamos destrinchar todos esses temas. Exato, a gente vai falar sobre o primeiro trimestre da gravidez, sobre dúvidas rotineiras. E eu espero vocês aqui conosco. Esse foi o nosso primeiro episódio. Estamos muito felizes com esse novo projeto. Isso aí. E espero vocês no próximo episódio. Então, já faça a sua... se inscreva no nosso canal. Aí, ativa o sininho. Ativa o sininho, né? Deixe um comentário, porque o seu comentário pode ser uma dúvida para que a gente traga num Outros próximo... temas também. Exatamente, num próximo episódio, tá? Porque aqui, gente... Cada conversa é importante e cada diálogo aqui é um abraço de mãe para todos vocês. Bem-vindos ao nosso Pode Conversar Mãe.